Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Reginaldo Marculino. Estou aqui para informar vocês que a seguir vocês vão ver uma palestra que eu fiz na Unicamp com a solicitação e o pedido aí da Integra, né, uma empresa júnior da Unicamp de Limeira. Quero agradecer aí a presidente do Integra, a Stephanie Sakagawa, pelo convite, a Bárbara Cruz, que nos atendeu gentilmente lá, gerente do evento, junto com a Lara Martinez e a time AOC, né? Elas são assessoras de negócios do Integra, e a Ana Risse, que também foi lá assessora do evento. Quero agradecer a todos, né, que nos acolheram muito bem lá, e em seguida vocês vão ver a palestra. Nessa palestra nós falamos e focamos o gerente de projeto, que é essa figura no mercado, né? Quais são as suas habilidades que precisam ter. A palestra foi para universitários, jovens universitários que vão atuar no mercado no futuro, e eu acho que é importante saber, né, como essa figura do gerente de projeto, como que o mercado hoje enxerga o gerente de projeto, como está o mercado hoje, quais são as suas habilidades que tem que ter para que as empresas contratem, né? Coloquei alguns números lá do PMI, de contratações, enfim, uma palestra bem descontraída e muito bacana, e espero que vocês gostem. A seguir vocês podem ver a palestra na íntegra. Um grande abraço e obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Sei que é difícil, né, assistir uma palestra agora, 12:30, mas eu espero que o assunto seja interessante para vocês. Minha intenção aqui é que vocês entendam o que é um gerente de projeto, né? Quem é essa figura famosa hoje aí tão falada no mercado, principalmente para vocês aí que estão logo vão estar no mercado de trabalho, né? E eu fiz uma apresentação de ontem para hoje, tava meio corrido para mim, mas vamos combinar assim. Eu quero que a palestra seja bem dinâmica. Então, assim, por exemplo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sei que vai ser liberado aí depois, né, para perguntas e tal, mas se tiver algum assunto que queira comentar, não tem problema, pode levantar a mão, né, as meninas aí entregam aí o microfone, a gente já aborda o assunto e dá sequência sem problemas nenhum, tá? Bom, meu nome é Reginaldo Marculino, eu sou gerente de projetos. Eu tenho uma empresa chamada Link Projects. Essa empresa ela é uma empresa de consultoria em gerenciamento de projeto, e nós temos curso de gerenciamento de projeto via EAD. A gente começou essa empresa no ano passado, de novembro do ano passado para cá. Ela basicamente começou agora, né? Mas nós fizemos já o curso de gerenciamento de projeto, mas nós não lançamos ainda. Nós vamos lançar agora num congresso digital que a gente vai fazer do dia 4 ao dia 11 de abril. Eu vou falar um pouquinho sobre esse congresso, que vai ser bem interessante aí para vocês, para quem quiser ter um pouquinho mais de conhecimento também, e um conhecimento gratuito também que a gente vai disponibilizar via internet. Bom, a minha vida de carreira, eu tenho 17 anos de experiência dentro de uma empresa só. A única empresa que eu trabalhei desde quando eu estava fazendo faculdade ainda. Ela é uma empresa familiar, a Irmãos Passaúra. Ela cresceu muito de alguns anos para cá. Essa empresa tem quase 30 anos de mercado. E eu digo que eu sou muito grato de ter entrado nela, porque eu tive muita oportunidade de estar trabalhando lá. Minha formação é análise de sistemas, eu não sou engenheiro, mas eu lido hoje com engenharia. Eu me formei em 2000, em Curitiba, e ao longo da minha carreira eu trabalhei dentro dessa empresa na área de informática muitos anos, e eu tive uma oportunidade durante o período que eu estava lá de passar para a área de campo, e aí realmente fazer a gestão de obras. Então eu fui um pouquinho inverso aí do gerente de projeto, né? Eu tive a prática primeiro dentro da área, dentro do campo, como é que funcionava, né? Como é que era trabalhar lá, e eu fui buscar formação depois. Aí eu me formei em 2010
pela FGV, em gerenciamento de projeto, fiz um MBA e uma pós de 2 anos. Eu digo que existe o Reginaldo antes disso e o Reginaldo depois disso, porque dentro do gerenciamento de projeto a gente fala sobre 2 coisas, que é o que fazer, que é o conhecimento, né? A instrução que a gente ganha aí nas aulas, enfim, e existe o como fazer, que é a prática, né? Por exemplo, alguém pode fazer uma pergunta para mim assim, pô, Reginaldo, eu estou fazendo faculdade, estou tendo o conhecimento, mas quando eu me formar, eu não vou ter a prática. Como é que eu vou atuar no mercado? Então, para que isso aconteça, eu aconselho, e eu já estou vendo isso aqui, né? Isso tem muito nas universidades, Unicamp, USP, enfim, outras universidades aí, que são programas internos, né, que vocês têm, como o Integra aí, né, e outros programas internos, para vocês irem adquirindo a prática. E realmente ralando lá para ver como é que acontece na prática e usando as teorias que vocês vão aprendendo e dando sequência naquilo que vocês almejam para vocês. Aconselho também vocês fazerem estágio, né? Bons estágios, existem muitos bons estágios na área, e vocês vão ganhar, vão sentir como é que funciona isso lá. Porque uma coisa é a gente está estudando, né, e querer aplicar isso lá, são 2 coisas bem diferentes. Muitas vezes a gente chega, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, ainda estava na empresa, eu queria mudar o mundo no 2º ano. Eu estava aprendendo muita coisa bacana, tal, eu cheguei na empresa e falei, não, eu quero mudar isso, quero fazer aquilo. É bom isso, né? É bom isso porque você chega com sangue novo dentro da empresa e quer fazer muita coisa boa. E por outro lado, você tem que ter um pouquinho da serenidade, né, do dia a dia, do trabalho, porque você está lidando com pessoas, né? Está lidando não somente com os livros. E aí, quando você fala de interrelacionamento, né, que é muito importante em tudo, e principalmente no gerente de projeto, essa é uma parte fundamental para que as pessoas consigam os seus objetivos. Então, essa é mais ou menos a minha vida profissional. Eu vou agora passar, pode passar. Para a gente nivelar um pouquinho, eu vou falar o que é projeto, né, para todo mundo entender. Alguns falam assim, projeto é tudo aquilo que eu estou lá fazendo e vou terminar, assim. Projeto é um empreendimento temporário, tá? Quando a gente fala em projeto, ele tem o início, o meio e o fim. Se ele não tiver isso, ele não é projeto, tá? Uma coisa contínua não é projeto. Então, projeto é exatamente isso. Inicia, aí vai ter as fases dele lá no ciclo de vida do projeto e ele vai ter que ter um final. Pode ser um projeto de 1 dia, 2 dias, horas, anos, mas ele tem que ter final. Tá? Ele tem que alcançar um final. Um projeto eterno, só se for um projeto aí, né, no nosso governo aí que nunca acaba esses problemas aí. Mas enfim, tem que ter um projeto. Até o próprio governo nosso usa gerenciamento de projeto. Com o objetivo de criar produto ou algum serviço único. Por que único? Um projeto não é igual ao outro. E uma frase muito usada em projetos é o seguinte: todo projeto nasce para dar errado. Nenhum projeto nasce para dar certo. Todos os projetos nascem para dar errado. O que nós temos que fazer para que ele não dê errado? Nós temos que fazer a gestão em cima dele. Então, se nós fizermos uma gestão dentro das áreas, hoje o gerenciamento de projetos fala em mínimo de 10 áreas, né? Recursos humanos, qualidade, integração, comunicação. Então, desenvolver um novo produto, serviço, implementar uma mudança de estrutura nas pessoas, estilo gerencial, planejar um novo veículo de transporte, esses são alguns exemplos, né? Construir um prédio, instalações, esses são alguns exemplos de projeto. O que são as melhores práticas? Então, dentro do gerenciamento de projeto, como um exemplo, para quem é advogado, a OAB controla, né, faz um controle dentro da categoria dos advogados.
Dentro do gerenciamento de projeto não é muito diferente. Hoje nós temos alguns grupos, né, que fazem esse controle, fazem as certificações de gerenciamento de projeto, né, se as pessoas quiserem se qualificar mais ainda, e essas certificações, algumas delas são importantes para o mercado de trabalho. Tem algumas empresas que só pegam, por exemplo, um gerente de projeto que é certificado pelo PMI, né, que é o Project Management Institute, o gerenciamento de projeto pelo PMI. E dentro do PMI, ele tem um guia. O que é o guia? O guia é o PMBOK. O que o PMBOK faz? Ele é a Bíblia do gerenciamento de projeto. O PMBOK não é... O PMBOK ele não é um... ele não é um... Ele só serve de guia. Então, ele não é uma metodologia. Então, por exemplo, assim, se vocês forem aprender gerenciamento de projeto, né, aqueles que estiverem em qualquer área, por exemplo, administração, estiverem na área de engenharia, e aí vão querer ser gerentes de projetos, vão se especializar na parte de gerenciamento de projeto, vão criar, talvez, entrar numa empresa nova, né? Hoje tem muita empresa que está já começando adotando aí a parte de gerenciamento de projetos, e isso é bom, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, esse mercado de trabalho acaba consumindo essas pessoas, né? Já estão mudando muito a mentalidade. Antigamente se falava só em gerenciamento de projeto em empresas grandes, né? Hoje já não. Hoje nas pequenas empresas ou no próprio negócio, né? Você pode aplicar o gerenciamento de projeto. Então o guia PMBOK ele só diz o que fazer. Ele não diz como fazer. Então ele é um livro bem espesso, que você não lê ele do começo ao fim, você tem uma técnica para ler ele, que ele vai por processos, tal, e você vai lendo ele e vai estudando. Existe a ISO 21500, que também é uma das práticas aí de gerenciamento de projetos, as melhores práticas. Ela é muito boa. Aliás, o nosso curso que nós desenvolvemos foi baseado na ISO 21500, com algumas coisas do PMI e algumas coisas da NCB. Ela é mais enxuta, ela tem menos processo um pouco, então ela é mais fácil de você entender e poder aplicar. A NCB é outro e o Prince 2 é outro. O Prince 2 é muito usado na Europa, né? Foi usado pelo governo inglês e hoje ele é muito usado, hoje difundido na Europa. O Prince 2 de todos esses guias aqui é o único que é metodologia. Então o Prince 2, além de ter o que fazer, ele tem como fazer. Então o Prince 2 é bacana e ele é uma metodologia, é o único que tem metodologia. Mas nada melhor do que você criar a sua própria metodologia. Por exemplo, quando eu entrei dentro da Irmãos Passahura e quando eu comecei a atuar como gerente de projeto, eu quis desenvolver a nossa metodologia. Porque, como eu disse para a diretoria, eu falei assim, olha, eu não quero mudar o que nós estamos fazendo. Porque nós estamos há 30 anos no mercado, nós fizemos muita coisa boa. Por exemplo, um cliente que eu atendo aqui perto é a Suzano, aqui em Limeira, né? Suzano Limeira, que ela é mais praticamente americana do que aqui em Limeira, mas ela está bem na divisa. Eu montei vários projetos ali. Em 2007, quando eu vim para cá, hoje eu moro em Americana. Em 2007, quando eu vim para cá, eu participei do projeto P630. É uma ampliação na fábrica de papel da Suzano Limeira. Antigamente era Ripasa, né, o nome. Eu trouxe 1.250 funcionários para lá. Encanadores, soldadores, coordenadores, encarregados, supervisores. E eu tinha todo um planejamento para poder executar todos os trabalhos de montagem industrial. Então vinha equipamentos, tubulações para mim montar na fábrica para ela ampliar a produção dela. Imagine se você não tem técnicas de gerenciamento de projeto dentro da área de segurança do trabalho, que hoje é muito falado dentro dessas áreas. Aliás, nós trabalhamos com grau de risco 4, e se nós não tiver uma atenção especial dentro da gestão de segurança, fatalmente vai acontecer um acidente e o nosso projeto vai falhar. 1.250 funcionários conduzindo sem saber gerenciar, você não sai do lugar. Você vai fazer um monte de coisa e vai tentar fazer um monte de coisa e não vai sair nada. Então, parte da qualidade é muito forte. Imagine, eu estou montando uma caldeira. Depois eu até tenho um filminho, vou mostrar para vocês da caldeira que nós montamos em Guaíba, no Rio Grande do Sul.
foram, se eu não me engano, 15 mil toneladas de equipamento. Nós montamos em 2 anos a caldeira com 2.200 funcionários. Há 2 anos antes, nós fizemos um cronograma, fizemos uma IAP, uma estrutura analítica do projeto, detalhado todas as tarefas que cada um tinha que fazer. Imagine se eu não faço tudo isso, se eu ia entregar na data certa para o cliente. E a data certa para o cliente significa milhões de reais por hora. Imagine uma fábrica dessa sem produzir, porque a data que ela correr, ela vai começar a fazer a produção de celulose e papel. E se não acontece isso, a multa contratual é muito grande. Então você tem que ter pessoas à frente disso, muito capazes de conduzir. Então a minha função aqui hoje é falar para vocês o que um gerente de projeto faz numa obra, né? Qual é a expectativa que as empresas hoje têm dentro de um gerente de projeto, dentro de um projeto. Eu falo muito de obra porque eu estou acostumado com obra industrial, mas é indiferente disso, pode ser na área de informática, né? Hoje nós estamos falando muito aí de Scrum, processos ágeis, que são metodologias que a gente acaba implementando dentro de processos que vai executar por pacotes, né, para o cliente. Imagine, o cliente de informática, ele é um pouco diferente. Eu quero fazer um software, e aí esse software vai durar 1 ano para mim executar ele. Quando eu começar e ele terminar de executar, ele já está desatualizado. A informática é muito rápida. Você não consegue esperar 1 ano para o cliente, quando o cliente quis, a gente fala de gestão de mudanças, né? Quando o cliente pediu lá o que ele queria há 1 ano atrás, já não é mais a mesma coisa quando ele vai lá para frente. Então, a gente acaba usando outras técnicas dentro do gerenciamento de projeto, que chamam de projetos ágeis, né, Scrum, enfim. Você vai lidando por pacotes, né? Você divide o projeto em vários pacotes, quantos pacotes for necessário. Terminou de executar aquele pacote dentro de um ciclo de vida dentro daquele pacote, entrega para o cliente, ele aprova, é isso que eu quero, beleza, e vai para o próximo pacote, e assim vai. E aí você pode ir atualizando e executando. Então, existem vários tipos de gerenciamento de projeto. Como você faz para subdividir esses pacotes? Como é que você sabe que esse pacote vai ser o primeiro, esse o segundo, esse o terceiro? Então, dentro do projeto, né, a gente vai fazer um trabalho que chama as necessidades do cliente. Por exemplo, um cliente ele vai falar todas as necessidades que ele quer do projeto, por exemplo, né? E aí você vai fazer um planejamento, dentro da parte de planejamento, você vai subdividir o projeto em vários pacotes que são entregáveis, né? Então, você acredita que dentro daquele pacote de trabalho você consegue entregar e o cliente aprovar, você monta aquele planejamento para aquele pacote. E assim, consecutivamente, você vai montando para todos os outros pacotes. Tá? Isso não estou falando na área de informática, mas você pode aplicar em outras áreas também dentro do gerenciamento do projeto. Tá? Então, isso está muito em projetos ágeis. Hoje é muito falado e difundido em projetos ágeis. Dentro do congresso digital que a gente vai fazer, vai ter alguns professores, alguns especialistas que vão falar sobre projetos ágeis. Vai ter palestras sobre projetos ágeis. Então, as melhores práticas são isso, são o que fazer. Né? O único que tem metodologia é o Prince 2. Eu falei sobre esses dois assuntos para a gente nivelar, né, sobre o que é projeto e sobre as melhores práticas. Então, foco no mercado. O que o mercado atual busca no gerente de projeto? Tem algumas características dentro, eu coloquei aqui algumas, tá? A gente vai falar sobre algumas características do gerente de projeto. Existem muito mais, né? Mas eu mencionei só algumas. Mas, basicamente, o gerente de projeto é aquele que vai conduzir o projeto. Ele é o responsável pelo projeto. Ele é o responsável pelo projeto. Entendam assim, um maestro que vai tocar uma orquestra. Se o maestro não conduzir todos os instrumentos, a música e a melodia não vai sair. Os instrumentos são as partes de gestões. Gestão da qualidade, gestão de riscos, né? Gestão de integração, comunicação. O maestro vai falar a cada momento e vai dizer, olha, violino, começa a tocar. Vem cá, flauta, agora é a tua vez. E aí o maestro vai estar. O gerente de projeto é esse maestro. Então, quando eu digo assim, eu sou analista de sistemas e estou numa área de engenharia, né,
de montagem. Mas, pô, Reginaldo, você não tinha que ser engenheiro? Não necessariamente. Talvez seria importante que eu fosse, né? Hoje eu contrato muitos engenheiros para serem gerentes de projetos. A gente treina eles para serem gerentes de projetos ou eles já vêm com alguma formação. A empresa que eu trabalho ainda está, não é que ela está gatinhando, mas ela está cada vez mais investindo nessa área. Ela viu que começa a dar resultado dentro dessa área de gerenciamento de projetos. E a gente acabou criando outras coisas dentro da empresa também. Por exemplo, vocês vão falar muito dentro do gerenciamento de projetos sobre o PMO. O que é o PMO? O PMO é o Project Management Office, é o escritório de gerenciamento de projeto. O que o escritório de gerenciamento de projeto faz? Na verdade, assim, ele não precisa ser um meio físico. Ele pode ser uma pessoa, o gerenciamento de projeto. E é o que acontece dentro da minha empresa hoje. Eu tenho uma pessoa que ele é o meu PMO. O que ele faz? Ele vai fazer o quê? Dentro da minha empresa existem vários projetos, né, de montagem industrial que estão acontecendo. E aí nós temos um planejamento para cada obra dessa, tem um plano de projeto para cada obra dessa, e a gente vai emitindo relatórios e a condução dessa obra. O que está acontecendo? O PMO, ele pega todas essas informações, compila essas informações, né, e dá apoio também para essas pessoas, como recursos de outros projetos, faz transferência. O PMO, ele enxerga todos os programas ou projetos da empresa inteira. Ele vai compilar tudo isso também, uma das funções dele, e vai também passar isso para a diretoria. Porque a diretoria não vai querer saber parte técnica, ela quer saber de relatórios, de números, de gráficos, do que está acontecendo, nós vamos entregar a obra no prazo, não vamos, a que custo, o custo está dentro do prazo. O PMO vai fazendo esse controle dentro dos projetos, além do gerente de projeto, né, que está controlando aquele projeto, o PMO, ele é reportado, o gerente de projeto se reporta para o PMO e faz isso. Então, só para vocês entenderem o que é o escritório de projetos. Então, nós vamos falar um pouquinho agora do que o mercado busca dentro desse gerenciamento de projetos, né? Algumas características, por exemplo, tomada de decisões. Como o gerente de projeto ele é o responsável, ele tem que tomar decisões. Ele é o responsável pelo projeto. Então, se o projeto encontra problemas inesperados, é o que mais vai acontecer, problemas inesperados. Eu sempre digo para o meu cliente assim, eu tenho uma diferença muito grande do meu concorrente. Qual é essa diferença? Não acontece problema no teu projeto? Eu falei, não, acontece. Vai acontecer problemas no meu projeto. Porque o projeto não depende só de nós. Lembra que eu falei sobre os stakeholders? Vai depender de muita gente do projeto. Então, como os projetos estão fadados a dar errado, se eu deixar ele a ver navios, né, a navegar sem condução, ele fatalmente vai afundar. Então, vai acontecer problemas. Irá resolver esses problemas de um modo proativo, utilizando um processo pré-estabelecido. Então, pode ser que vocês entrem em alguma empresa que já tem uma metodologia. Ela já criou uma metodologia lá, ela já tem. O gerente de projeto vai pegar essa metodologia e vai aplicar ela dentro das melhores práticas dentro de um projeto que vocês forem participar de qualquer lugar. Mas vocês também podem criar a metodologia de vocês, terem o próprio negócio, ou podem trabalhar numa empresa que não tem nada e vocês podem ser a pessoa que vai implantar lá o gerenciamento de projeto dentro daquela empresa. Quebrar paradigmas. O que mais nós temos hoje, e eu lido muito com isso dentro da empresa, é quebrar paradigma. Por quê? Porque dentro da empresa, quando eu falo para o meu diretor assim, vem cá, eu quero montar isso, isso, isso. Puta, vai ser bacana. Ele vai falar assim, não. Eu já faço isso há 30 anos, por que eu vou mudar agora? Essa é a grande sacada. Eles vão falar isso para vocês, se vocês trabalharem dentro de uma empresa, principalmente familiar, né, de estrutura familiar. Mas eu faço isso há 30 anos, 40 anos, e eu vou mudar agora para quê? Está dando certo. Eu sempre digo que assim, eu não vou mudar nada do que você está fazendo. Na verdade, eu vou reunir tudo aquilo que você está fazendo de bom, vou incluir mais alguma coisa boa e vou te dar mais resultado. Essa é uma função importantíssima do gerente de projeto, enxergar para frente, enxergar resultado. E hoje, no mercado atual, vocês podem ver em qualquer lugar e qualquer área. E é uma frase que é muito usada,
fazer mais com menos. O recurso está menor e as cobranças estão muito maiores. Ou seja, eu tenho que fazer com recurso menor aquilo que eu já tinha que fazer antes. Ou algo a mais ainda. E para a gente conseguir isso, só com gerenciamento. Não tem outro jeito. Buscar novas alternativas. Eu tenho um gerenciamento lá que eu utilizo hoje só com Excel. Você pode fazer gerenciamento, planejamento, tudo no Excel. Eu não tenho aqui, mas dentro da minha palestra no congresso eu vou mostrar um vídeo. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma técnica que nós fazemos, por exemplo, quando eu vou num cliente e ele tem um projeto lá que ele quer montar uma caldeira. E aí eu tenho várias partes dessa montagem dessa caldeira que eu vou fazer, que são estratégicas, né? Principalmente, vamos supor, a subida de um tubulão da caldeira. Ela pesa 150 toneladas e eu tenho que subir ela a 100 metros de altura e colocar ela dentro da caldeira lá. Puta, tem que fazer um planejamento. Eu demorei da caldeira, nós demoramos, né? Nossa empresa demorou da caldeira do Rio Grande do Sul 35 dias para planejar a subida de um tubulão. E nós fizemos ela em horas. Nós subimos ela. Mas eu levei todo um tempo. E nós usamos o Excel, por exemplo, para poder fazer toda a engenharia. Pô, João, mas você faz o Excel. Exatamente. Nós desenhamos o Excel dentro de uma escala que a gente conseguiu alcançar. Animamos essa palestra dentro de um PowerPoint, utilizando o Excel, e nós mostramos isso para o cliente, como é que funciona. Então a obra dele acontece animada, desenhada pelo Excel, usando engenharia. Então é uma técnica que nós desenvolvemos internamente, que usamos a criatividade. Puta, não precisa de um software, AutoCAD, 3D, para poder montar. Então nós podemos usar o Excel, por exemplo, para montar o que a gente quiser. Então, o que eu quis dizer, porque o gerente de projeto ou mesmo a equipe você tem que acabar buscando essa criatividade dentro da equipe. Então, não adianta a gente ficar nervoso, querer rasgar as coisas lá, porque problemas vão acontecer e você tem que estar preparado para resolver esses problemas. Preparado junto com a sua equipe, junto com o PMO lá que vai te ajudar, não deu certo, vai procurar outro. Então, você tem que estar com tudo isso bem pré-estabelecido, né? Não sabendo ao certo quem vai ajudar ou ajuda, como resolvê-lo. Então, é o que eu acabei de falar. Pode passar para o próximo. Um bom chefe é aquele que tem uma boa equipe. Gente, o gerente de projeto não faz nada sozinho. Não adianta eu querer chegar lá dentro da obra e falar assim, não, eu sou o cara. É eu que vou mandar. É eu que vou conduzir tudo aqui, então a tua equipe vai te abandonar. Eu lembro que quando eu comecei como gerente de projeto, que eu não tinha ainda a prática, o cara que estava me treinando, ele me deu um livro, que provavelmente alguns já devem ter lido, O Monge Executivo. Ele é um livro pequeno, um livro simples, mas que fala sobre liderança, o líder servidor, né? Então, o que é o líder servidor? É aquele que, eu sempre digo, e eu utilizo essa técnica e eu falo para a minha equipe, falo assim, não é vocês que vão me servir, é eu que vou servir vocês. Eu tenho que dar condições para que vocês possam desenvolver o trabalho para dar resultado para mim, para a equipe, né? Para o projeto. Então, eu tenho que dar condições para a minha equipe. Mas essa equipe tem que ser muito bem homogênea, né? Não adianta eu querer colocar dentro de uma equipe minha, que vão trabalhar com várias gestões, querer colocar alguém ou todos eles que sabem tudo de um assunto, né? Cada um, você tem que conhecer muito bem sua equipe. E cada um da sua equipe, você conhecendo, você vai pegar ela que é boa em alguma coisa, né? Puta, Reginaldo, eu não sou bom em fazer relatório, eu sou bom no campo. Eu vou lá, olho, identifico, anoto, trago, eu faço todo o relatório para você de campo. Eu sou o cara de campo. Não adianta eu querer colocar um cara de campo na área de fazer relatório, que o cara é bom em relatório e tal. Então, você tem que conhecer muito bem a tua equipe e montar ela homogênea. Então, um bom chefe é aquele que tem uma boa equipe, tá? Ninguém faz nada sozinho. O gerente de projeto não é um super-homem. Não adianta eu querer, né, achar que eu sou o cara que não vai adiantar. E por trás dele deve haver uma equipe montada por ele, muito bem preparada, portanto, deve ter o feeling. O gerente de projeto tem que ter esse sentimento da equipe, conhecer muito bem e montar ela. Porque ele é o responsável. O que elas fizerem é responsabilidade dele. Tá?
Então, quando um erra na equipe, todos erram. É um elo de corrente. Está puxando lá. Se uma corrente quebrar, o projeto já foi. Tá? Ele é o responsável pelo projeto. Ser proativo. Não, ser proativo é em tudo na vida, né? Mas existe sempre alguma incerteza ou risco de as tarefas não acontecerem de acordo com o planejado? Sempre vai haver. Então, você planejou tudo lá, definiu os riscos, né? O que é a gestão de risco? A gestão de risco é uma gestão, eu adoro a gestão de risco, porque a gestão de risco você é o vidente da obra. Por que o vidente da obra? Você vai, junto com a tua equipe, você vai prever tudo aquilo que pode dar errado. Basicamente, mais ou menos isso. Tudo que pode dar errado. E vai no brainstorm, lá numa técnica de brainstorm, e vai anotando tudo que pode dar errado no projeto. Ah, eu estou aqui, pode cair um raio aqui amanhã. Pode cair. Então você identifica tudo os riscos que podem acontecer no projeto. Depois você identificou tudo aqueles riscos no brainstorm, pode falar a maior besteira que for, não tem problema, está lá dentro. Daí você vai filtrar isso depois e você vai fazer uma nova fase que chama tratar os riscos. Você vai tratar os riscos. Né? Cada risco daquele, o que você vai fazer com o risco? Ah, eu vou mitigar o risco, né? Vou diminuir o risco. Ah, eu vou transferir o risco. Vocês ainda, alguns de vocês aqui, provavelmente, ou quase todos, né, devem ter carro. Aquele que tem carro, por exemplo, faz gerenciamento de risco. Eu vou fazer o seguro do meu carro. Ah, eu não vou fazer seguro do meu carro, é muito caro. Então, beleza, você está assumindo o risco. Se você bater o carro, você vai ter um custo em cima disso, não vai? Então, quando você faz gerenciamento de risco, você identificou, você coloca lá do ladinho, na planilha e tal, ó, se eu bater o carro, vai custar X, né? Provavelmente eu vou ter esse gasto. E aí depois, quando você identificar, você vai dizer se você vai querer mitigar esse risco, né? Diminuir o risco, né? O que é diminuir o risco? Ah, eu não vou fazer um seguro do carro, vou fazer um seguro só contra terceiros. Então, você está mitigando o risco, né? Você está, quando acontecer de você bater, você vai ter um custo com o teu carro, mas não vai ter um custo com o terceiro, talvez, se você bater. Ah, eu vou transferir o risco, eu não quero o risco para mim. Então tá, vou fazer seguro total. Se eu bater o carro, é com a seguradora, é com ela, não é comigo. Ela vai bater o carro e ela que vai pagar. Então, gerenciar risco é isso. E aí depois, no final, você vê o que você está disposto a fazer dentro do projeto, qual recurso que você tem para mitigar risco, para assumir risco, enfim. Isso é bacana porque depois no final do projeto a gente tem uma parte que chama de lições aprendidas. E essas lições aprendidas, com tudo aquilo que aconteceu durante o projeto, você vai deixar relatado porque provavelmente, fatalmente, você vai fazer um próximo projeto muito parecido, né? Não igual, mas parecido. E você pode utilizar esses números, né? Para poder, ou aquelas coisas que aconteceram. Eu sempre, quando eu contrato alguém, eu pergunto assim, você já errou muito em algumas coisas, né? Projeto, no que você faz no dia? Se a pessoa falar assim, não, eu nunca errei, eu vou agradecer ela, né? E vou para o próximo candidato, eu não contrato ela. Eu quero pessoas que estejam comigo trabalhando que já erraram. Por que já erraram? Putz, você está louco, João? Não estou louco não. Porque aquelas pessoas que já erraram, fatalmente, elas na próxima vez que elas forem fazer qualquer projeto, elas já tenham uma bagagem muito grande e vão saber que não podem errar naquilo e vão se precaver com aquilo no projeto. Vão lembrar daquilo e vão colocar. Então, as lições aprendidas são exatamente para isso. Para que cada vez mais os projetos saiam mais perfeitos, né? E as lições aprendidas estão lá dentro das melhores práticas, né, nos guias e tal, que acabam guiando a gente. Então, mas isso para cada função. Então, sempre existe alguma certeza ou risco de as tarefas não acontecerem de acordo com o planejado, irá gerir proativamente os riscos antes que se concretizem ou esperar até que os problemas ocorram e lidar com as consequências, né? O gerente de projeto não pode pensar assim, né? Ah, vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar, e o mercado não quer isso. O mercado quer pessoas proativas, né, que já estão pensando lá na frente, né, já participaram de alguma coisa, enfim. Uma outra característica que eu acho bastante bacana é isso aí, o controle do orçamento e prazo. Então, fazer mais com menos é a grande missão nossa, né?
Existem várias partes interessadas, como eu comentei sobre os stakeholders no projeto, cada uma com as suas necessidades específicas e expectativas, né? O gerente de projeto deve gerir eficazmente e proativamente o âmbito do projeto e não esperar até que o projeto ultrapasse o orçamento ou prazo. Então, assim, quando você faz o planejamento da obra, você já sabe exatamente o que vai acontecer ela né, o que você tem que fazer ela no começo até o final. Então, quando você gera uma curva S, que a gente chama, e as coisas vão acontecendo, você vai conduzindo o projeto para que essa curva começar a abrir a boca de jacaré, que a gente fala, né? Começar a diminuir, e você não conseguir alcançar as tarefas por alguma coisa que esteja acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu previ que eu vou fazer a montagem essa semana de alguns equipamentos. Puta, mas choveu. E eu não consegui montar esses equipamentos. Eu tenho que ter alguma estratégia para isso, né? Se eu não conseguir fazer, eu vou injetar mais recurso. Puta, mas daí meu custo vai estourar. Então, o que fazer, né? Então, você tem que fazer esse controle do orçamento e buscar isso para que esse equipamento volte a ser feito, venha a ser feito e volte para a curva de novo, porque no próximo dia essa curva já vai aumentar de novo, né? Você já tem outras tarefas que você tem que fazer e aquela que você não fez. Então, é bem complicado de você lidar com isso. E nós temos que atender duas coisas, né? Dentro de uma empresa, que nós temos que deixar isso bem alinhado. Nós temos que atender o cliente, que é o escopo que ele precisa, né? O que nós prometemos entregar. E nós temos que atender um outro lado que muitos gerentes de projeto, e principalmente aí nesses projetos de governo, não acontece, que é o custo. Né? Eu tenho lá previsto R$1 bilhão para montar alguma coisa. E aí eu gastei 2 bilhões. Que gerente de projeto é esse? Né? Se preocupou com fazer, não se preocupou com... Não adianta você terminar ele no prazo e gastar 2 bilhões, 1 bilhão a mais. Então, dentro do mercado, vocês vão sofrer muita pressão com isso, né? Com o custo. Então, você tem que atender dois clientes, né? O interno, que é a diretoria, e você tem que ter a lucratividade prevista, que você definiu em projeto. Você tem que buscar isso, né? Porque nenhuma empresa privada funciona sem lucro, né? Já teve projeto, Reginaldo, que você fez, gastou mais? Já teve projeto que eu gastei mais, né? Porque, como eu disse, muitas coisas influenciam, né? Mas se eu ficar fazendo isso toda hora, né, e a empresa fatalmente vai quebrar. Então, nós temos que buscar duas coisas. O escopo, que nós temos que atender o cliente, porque provavelmente esse cliente depois vai nos chamar de novo. Né? Esse cliente pode ser externo ou pode ser interno. Tá? A gente tem projetos internos que a gente tem que atender, que é dentro do custo, do prazo também. Um produto sair, por exemplo, eu tenho que atender aquele projeto. Mas, enfim, eu foco um pouquinho mais na parte industrial, porque eu tenho um pouco mais de prática. Então, o gerente de projeto deve gerir eficaz, proativamente, no âmbito do projeto e esperar que esse projeto não ultrapasse o orçamento. Né? Então, tem que... ele não pode esperar, ele tem que ir conduzindo isso e não deixar isso para o final, né? Ele tem que conduzir isso desde o início, já fazendo esse controle, e dentro do gerenciamento do projeto tem essa parte de controle. Interrelacionamento com a equipe. Pois é, não adianta o gerente de projeto ter 10 pessoas dentro do projeto dele e ele fala só com 5. Ou ele tem uma afinidade só com 5 pessoas, né? O gerente de projeto tem que ser desinibido. Ele tem que ir lá e conhecer cada pessoa a fundo do projeto e ter esse interrelacionamento muito bem com ele. Por quê? Porque as pessoas, elas não podem fazer as coisas, as tarefas para você, porque você está mandando. Isso autoritário, né? Ser autoritário, isso não funciona. Você vai ter que fazer aquela tarefa porque eu estou te mandando e porque você ganha para isso. Ela não vai fazer bem feito. Fale isso para alguém que vai fazer um sanduíche para você, alguma coisa lá onde você vai comprar. O que ele vai fazer no teu sanduíche quando você for comer? Faz o sanduíche aí para mim. Puta, você é o cara da chapa. Se vira aí, faz o sanduíche para mim aqui. Você vai comer um sanduíche adorável. Então, o interrelacionamento com a equipe é fantástico. Você tem que ter isso, domínio e um bom interrelacionamento com a equipe. Isso é fundamental no gerente de projeto. Tá?
para que o gerente de projeto consiga atender todas as áreas dentro do projeto. Assim, sua equipe trará resultados. Você tem que cobrar resultados, né? Não existem muitas empresas hoje que... A Google, né? Ela tem uma metodologia diferente de trabalhar, né? Você não tem horário para trabalhar, né? Algumas empresas trabalham assim. Não tem horário lá das 8 às 6. Não, você pode trabalhar a hora que você quiser vir na empresa, né? Pode vir de chinelo, de dedo, pode vir... Quando for numa reunião, né? Talvez você venha mais bem vestido. Mas, enfim, você pode trabalhar de madrugada, porque muitas pessoas... existe a janela do conhecimento que a gente fala. Muitas pessoas produzem melhor em certo horário, né? Eu, por exemplo, eu produzo muito bem à noite e de madrugada. De manhã, estou uma negação. Não consigo produzir bem. Vou me esforçar, vou para a obra cedo, né? Vou fazer o meu trabalho, vou. Mas o melhor momento de eu trabalhar é depois do horário. Então, eu, como gerente de projeto dentro das obras, eu não tenho um horário, mas eu tenho que trazer resultados. Eu tenho que agregar valor ao projeto, né? Então, isso é fundamental para o gerente de projeto. Trabalhar sob pressão. Fatalmente. Todos os projetos que vocês vão trabalhar, e se vocês escolherem essa área aí, vocês vão trabalhar sob pressão. Mesmo que vocês tenham montado um cronograma e você está dentro do prazo, o cliente chega lá para você e fala assim, puta, não dá para adiantar em um dia o trabalho? Muitos clientes fazem isso comigo. Talvez um dia de adiantar o trabalho custe milhões de reais a mais para o cliente. Então, imagine a pressão que eles não vão ficar em cima de você. Aconselho vocês a buscarem conhecimento, buscarem sei lá, cursos, alguma coisa, para que vocês aprendam a trabalhar sob pressão. Porque vocês vão trabalhar sob pressão, tá? Vocês vão trabalhar sob pressão. E o gerente de projeto tem que estar preparado para trabalhar sob pressão. Eu já entrei em várias reuniões que o cliente queria cortar a minha cabeça. Porque algumas coisas estavam acontecendo que não poderiam ter acontecido e eu tinha que entregar no prazo a obra. Imagine. Se ele me faz essa pressão e eu ali já, não sei o que, já, né, fico nervoso. Ou muitas vezes, né, as pessoas quando vêm conversar com a gente, nem sempre elas vão ser educadamente falando com a gente. Vem cá, Reginaldo, faz isso para mim, porque está atrasado. Não, dentro da obra é um pouquinho diferente. Vem cá, você não vai terminar isso lá? Porque, sabe, muitas pessoas são assim. E você tem que saber lidar com isso, né? Você tem que entender que teu objetivo ali não é brigar com ela, né? Não, calma lá, vamos por aqui. Você tem que trazer ela para o teu lado. E esse feeling, esse sentimento, esse como fazer, vocês só vão aprender praticando. Então, por isso que eu indiquei para vocês, participem de projetos voluntários, participem fatalmente vocês vão fazer, né, estágio, né? Não seja aquela pessoa que vai lá e pega um amigo, né? Eu já assinei bastante assim para alguns amigos. Assinar um documento que fez estágio lá de 3 meses dentro da tua empresa e já liberei do estágio. Não, façam estágio. Sintam na pele como é que é a prática. Porque quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão precisar disso. E aí? Né? Vão ser os mesmos? Porque no mercado de trabalho, você vai concorrer com outras pessoas. E você tem que ser diferente. Se você não for diferente, eles não vão te contratar. É muito concorrido hoje os trabalhos, ainda mais, né, com crise, né? Mas crise, né? A nossa empresa sempre cresceu na crise. Muitos falam assim, na crise eu não consigo fazer nada, não tenho emprego, estou sem trabalho, não sei o que fazer. Estude. Aproveite para estudar, aproveite para ter conhecimento, porque eu sempre digo que quando um está chorando, o outro está vendendo lenço. E eu quero ser esse cara que esteja vendendo lenço. Eu não quero ser o cara que está chorando. Então, no momento de crise, a gente tem oportunidades. Essa é a palavra. Comunicação.
Busca por conhecimento. Pessoal, busquem conhecimento, façam isso, porque quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais vocês vão poder aplicar nessa prática. E comunicação. Mais de 80% dos projetos dão errado, e isso é estatística, por falta de comunicação. Cachorro de 2 donos morre de fome. Né? Você está lá em casa, eu falei que eu ia dar comida para o cachorro e meu filho ali falou que ia dar comida para o cachorro. Aí ele fala, não, ele vai dar comida para o cachorro, eu não vou dar. Não, o cachorro vai ficar sem comer. Então, comunicação, um plano de comunicação dentro de uma obra, ele é fundamental. Como que você vai fazer essa documentação? Eu até comentei com as meninas aqui sobre um programa bacana, sobre o Trello, um programa de planejamento que vai transmitir essa comunicação. Use artifícios, hoje dentro da internet tem muita coisa grátis, muita coisa que você pode buscar lá e disseminar essa comunicação dentro do projeto. Porque se você não tiver comunicação, não tiver um plano muito bem elaborado de comunicação, vai dar errado. Vai dar errado. O projeto já está previsto para dar errado, imagine, se você não tiver comunicação bem feita. Né? Como que você vai fazer essa comunicação? Como que você vai comunicar? Dentro desse projeto da caldeira lá, eu fiquei para o final. Eu fui como gerente de projeto para finalizar a obra. O gerente do projeto lá teve que ir para outra obra e eu fui no lugar dele. Ele falou, não, acabou a obra. Cheguei lá na obra, eu olhei o escopo, eu tinha muita coisa ainda para terminar, para atender o escopo. Então a obra não acabou ainda. Eu tenho que entregar o escopo para o cliente, porque senão ele vai me aplicar uma multa contratual. Vai rodar a planta? Vai rodar a planta, mas tem a limpeza para fazer, tem a pintura que tem que fazer, tem alguns equipamentos pequenos que faltaram para montar. Então eu tinha um prazo para fazer isso. O que eu fiz? Eu chamei a equipe, falei, o negócio é o seguinte, nós temos um prazo X para terminar, todo dia, por 15 minutos, nós vamos conversar de manhã e vamos conversar à tarde. E eu quero saber de cada um o que está acontecendo na obra. Então tinha o pessoal da qualidade, o pessoal da segurança, o pessoal da montagem, enfim, toda a equipe que compunha o meu projeto. E eu tinha que finalizar ele em um curto espaço de tempo. E eu ainda tinha muita coisa para fazer. Então, quando eu fiz essa conversa com eles de manhã e de tarde, eu tracei um plano de comunicação. Quando chegava de manhã, ó, nós temos que fazer isso e essas atividades estão previstas. Então, tudo bem, fulano de tal, o guindaste está pronto? Não, tendo guindaste eu estou dependendo de fazer, de buscar com a logística lá tal. Logística, você já trouxe para ele? Ah, vou trazer, não se preocupe. Então, as pessoas se comprometiam diante de você e de outros da equipe o que tinha que fazer. Essa conversa foi fundamental para mim terminar o projeto. De manhã e de tarde. Quando chegou de tarde, que ele tinha falado que precisava, eu chegava para a logística e falava, logística, você entregou aquela atividade para... Putz, eu não entreguei. Mas não entregou por quê? E agora? Entendeu? O compromisso junto com a equipe é diferente. Então as pessoas tinham que fazer, porque elas sabiam que no final da tarde, elas iam lá bater um papo. E aí esse bate-papo tinha que ter entregue. Você não entregou todo, ia ficar exposto isso para todos que você acabou não fazendo. Não é entregar ninguém, é trabalhar com equipe, né? Você não faz nada sozinho, aquilo que a gente comentou. Então, eu acabei traçando esse plano lá e nós terminamos dentro do prazo. Atividades que acreditavam que a gente não ia conseguir fazer, desmobilizar a obra, e tudo isso aumentaria o custo da obra. Então, comunicação é fundamental. Pessoal, eu não sei se eu estou indo muito rápido, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, não tem problema nenhum. Pode falar. Claro, quanto você quiser. Vai depender do pessoal. Um cargo desse gerente de projetos, ele tem carta branca para trabalhar em todos os setores da empresa e quais são os gargalos que podem ocorrer nesses setores? A outra pergunta é quantas pessoas você trabalha, quantas pessoas tem do lado para trabalhar, para gerenciar todos esses projetos, uma empresa que seja pequena, média ou grande? Então, depende muito do projeto, tá? Ou do tamanho do projeto, né? Vamos falar aí do projeto das Olimpíadas, né? Que está acontecendo aí. Provavelmente o gerente de projeto deve ter muita gente para ele conduzir, né? Então, ele vai dividir isso tudo em partes, né? E vai receber atividades que estão sendo feitas para ele poder compilar tudo isso e passar lá para o próximo diretor. Então, vai depender muito do projeto, tá? O tamanho do projeto é o que vai determinar o tamanho da equipe, certo? Mas a maneira de trabalhar
é a mesma para pequena ou para grande. Então, por exemplo, assim, quando você cria uma metodologia para uma empresa menor, se você colocar tudo aquilo que o PMBOK fala, por exemplo, que tem que colocar, você vai engessar o teu projeto, porque tem coisa ali que não há necessidade, né? Mas tem coisas que são importantes fazer. Então, você monta a tua metodologia, você tem todo o conhecimento ali, todas as técnicas, e você adapta tudo aquilo para o teu negócio, né? Ou para a empresa que você for alcançar. A primeira pergunta foi, eu respondi a segunda. Essa foi a segunda. A É. primeira foi quais são os gargalos que podem ocorrer no gerenciamento desses projetos em cada setor da empresa. Ixi, olha, São vários. são vários gargalos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estou previsto para fazer uma atividade amanhã. E eu estou com 100 pessoas lá para fazer essa atividade. E aí, é isso que a gente chama de stakeholders, as pessoas que influenciam o projeto. O meu setor de compras comprou esse material antecipado, comprou tudo. Só que, eu vou dar um exemplo para você, prático agora. Tá? Eu estou com a obra para começar aqui na Suzano Limeira, dia 30 agora. O equipamento, são 4 equipamentos que eu tenho que montar. Esses 4 equipamentos, 2 vão chegar dia 6 e os outros 2 vão chegar dia 12. E eu vou com a equipe no dia 30. Por que eu vou com a equipe no dia 30? Porque eu vou fazer um preparativo, eu vou colocar essa equipe para pegar o material que eu tenho, que eu vou montar já perto do trabalho. Eu vou pedir para, a parte elétrica, já monte para mim toda a parte elétrica aqui onde eu vou colocar os equipamentos. E vou fazer um preparativo e deixar tudo pronto, porque quando o equipamento chegar, eu estou com o guindaste lá já pronto, eu já desenvolvi o plano de rigging, que é para o guindaste lá colocar o peso, tudo, já atendi a segurança, montei toda a minha parte de segurança, né, liberei todos os documentos, para quando o equipamento chegar, ele encostar a carreta, eu tirar ele da carreta e colocar ele no lugar. Se eu não faço tudo isso, eu atraso a minha entrega, certo? Então, vamos supor que, olhe para você ver como as coisas influenciam, tem várias partes que influenciam o projeto. Vamos supor que esse equipamento chegou lá no porto, veio da Finlândia. E esse equipamento deu canal vermelho. O que é o canal vermelho? A inspeção lá do porto vai fazer uma inspeção mais minuciosa desse equipamento. Esse equipamento não vai conseguir chegar dia 6. Isso eu só vou conseguir saber perto lá, não vou conseguir saber antes. E aí, como é que você faz? Você já percebeu todo o custo que eu coloquei lá? Coloquei o guindaste lá, eu paguei o guindaste para estar lá. Eu estou com a equipe lá, né? Estou com 100 pessoas lá para montar isso. Estou mais com todo, né, preparado para chegar e, infelizmente, um stakeholder, né, que é o porto, não conseguiu me entregar, não vai conseguir me entregar o equipamento. Eu tenho que fazer uma gestão de mudança, né, daí cai dentro dessa mudança, daí daqui a pouco já cai em clients, né, que são os adicionais. Por exemplo, isso estava previsto no contrato, não estava, vou ter que cobrar um adicional do cliente, e aí quando você fala em adicional para o cliente, ele já se arrepia todo, ele está pagando mais, mas daí não dependeu de mim. Mas o que eu posso fazer para poder ajudar ele, né? Eu posso fazer com essa equipe outra atividade, então você tem que estar ligado com tudo isso. O gerente de projeto tem que estar pensando em tudo, porque ele que vai conduzir a equipe, entendeu? Lembra quando eu falei para você que ele era maestro? Deu aquele problema, essa é uma das partes do gerenciamento de risco. Quando você faz o teu planejamento da obra, você colocou lá no teu gerenciamento de risco que podia dar canal vermelho no equipamento. Era um item. E aí, se desse canal vermelho, o que você ia fazer? Você identificou antes que poderia ter acontecido. Você viu que bacana como que é o gerenciamento de projeto? Você identificou antes, quando acontecer isso, você já sabe o que tem que fazer. Você conseguiu diminuir custo com isso. Porque você está pensando antes. Imagine você deixar para pensar na hora que der canal vermelho. E aí? Que gerente de projeto eu sou? Que eu não conduzi minha equipe para prever que ia acontecer isso. Você não vai conseguir prever tudo, mas dentro de um projeto você consegue identificar muito risco. E aí você consegue trabalhar em cima desses riscos. Você pode fazer até estatística em cima de risco. Né? Uso muito estatística em cima de risco. Então,
né? Tem várias técnicas aí que você pode usar. Então, ali você acaba entrando mais a fundo dentro do... Então, há gargalos e você tem que tratar esses gargalos para não engessar o teu projeto, né? Não adianta você... É igual um servidor, por exemplo. Vamos supor, quem é da área de informática ou não, ou entende sobre isso, por exemplo. Vamos supor que você está lá com teus e-mails recebendo um monte de porcaria, vírus, spam, tudo. Como é que eu faço para não receber nada de spam? Você vai lá dentro do servidor e faz, a partir de hoje eu não posso receber mais e-mail nenhum. É uma regra. Está 100% seguro. Fecha todas as portas, a porta 25, a porta 110, né, que é de entrada e saída do e-mail. Mas e daí? Mas eu não vou receber e-mail nenhum, aquele que eu também quero eu não vou receber. Claro que não vai, mas você está 100% seguro. Então, não adianta, você vai estar exposto a alguns riscos, né, para que as coisas aconteçam. E se você identificar esses riscos um pouco antes, você vai conseguir alcançar melhores resultados. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos nesse ano. Bom, pessoal, eu queria aproveitar e falar para vocês sobre o Project Management Global Congress. Esse projeto é um projeto que nós começamos o ano passado, eu, o Paulo Batalhão, que na verdade era ele para ter vindo aqui feito a palestra, ele é o meu sócio na Link Projects, e o Pedro Delfino. O Pedro Delfino, ele é da área de informática, ele trabalha junto com a gente, é sócio junto com a gente. Ele trabalhou comigo durante 10 anos na área de informática da empresa Irmãos Passaúra e saiu para montar um negócio para ele, uma pessoa muito competente, e ele que cuida da parte toda de plataforma e marketing digital. O que é o Project Management Global Congress? Nós montamos um congresso digital gratuito, tá? Ele vai acontecer do dia 4 ao dia 11 de abril. Nós conseguimos reunir quase 40 pessoas aí para fazerem essas palestras. Essas palestras são palestras voltadas a gerenciamento de projeto, tá? Então, lá vocês vão encontrar sobre projetos ágeis, como eu falei, sobre Scrum. Nós temos uma palestrante que vai ser em inglês a palestra também. Ela é gerente de projeto aqui no Brasil, no PMI no Brasil, mas ela é holandesa, tá? Ela vai falar sobre cultura organizacional. Muito boa, a Karen Smith. Ela participou do projeto do Canal do Panamá, então ela tem muita experiência. Nós temos ali mais de 15 professores da Fundação Getúlio Vargas, de gerenciamento de projeto, que dão aula em gerenciamento de projeto dentro da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos ali diretores do PMI, um diretor do PMI que vai fazer uma palestra. Temos pessoas que estão no mercado de trabalho, trabalham com gerenciamento de projeto e aplicam esse gerenciamento de projeto, vão lá falar um pouquinho da experiência. Eu sou um deles que vai fazer uma palestra de 1 hora dentro do que eu faço dentro da Irmãos Passaúra. Eu vou disponibilizar essa apresentação nesse e-mail aqui, ó. Quem quiser a palestra, tá? É só mandar um e-mail para nós aqui na palestra@pmglobal.com.br para receber essa apresentação. Nós temos autores de livros importantíssimos dentro do gerenciamento de projeto, doutores de gerenciamento de projeto que vai estar lá. Dentro dessa palestra de gerenciamento de projeto, a gente tem alguns webinars, hangouts que a gente está fazendo, tá? Então vai ter, por exemplo, semana que vem, na terça-feira, nós vamos falar sobre a ISO 21500 com um especialista da ISO 21500 que participou da construção da ISO 21500, né? Um dos integrantes que participaram. Interessantíssimo para quem quer atuar aí na área de gerenciamento de projeto. E vai ser ao vivo, tá? Vai ser ao vivo por Hangout, então vocês vão poder se conectar no horário lá e estar assistindo ao vivo essa palestra. E durante a semana, do dia 4 de 11, vai ter as palestras gratuitas, tá? Elas vão ser gratuitas no horário e na agenda que vai acontecer. Por exemplo, a minha palestra vai acontecer no sábado às 10 horas. É quase 1 hora de palestra e vai ter lá 1 hora que vocês vão poder assistir. Reginaldo, mas eu achei muito interessante, não vou conseguir assistir todas. Eu queria todas as palestras ter à disposição. A gente desenvolveu uma plataforma e a gente vai ter acesso VIP
A gente vai oferecer acesso VIP daí para aquelas pessoas que querem os conteúdos, querem as técnicas, né, para assistir a qualquer momento, ou para aplicar. A gente vai ter um acesso VIP. Então, vai ter um custo para esse acesso VIP. A gente vai apresentar a gente vai fazer um pré-lançamento na semana que vem, com um valor menor. É um valor bem acessível, tá? Não vai ser nada absurdo. E vai poder ser. Além disso, vai ter, para quem comprar acesso VIP, a gente vai oferecer um livro dentro do gerenciamento de projeto, a escolha da pessoa. Vai ter algumas mentorias que a gente vai também estar oferecendo para aquelas pessoas que comprarem acesso VIP. E algumas coisas a mais que vão estar descrito lá quando a gente lançar na semana que vem. Uma oportunidade enorme para vocês estarem, né, tendo conhecimento aí gratuito, né, para quem quiser assistir as palestras no horário que tiver da agenda lá. Fantástico, vão aprender com os melhores do mercado. Ali foram muito bem selecionadas essas pessoas que estão lá, em várias áreas, tá? Várias áreas aí que vocês podem aplicar em qualquer área aí dentro do gerenciamento do projeto. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Original, o dilema de todo profissional é conciliar a nossa vida familiar e a nossa vida profissional. A sua geração, eu acho que ela é abrir a mão de tempo livre com a família, de viajar, para trabalhar mais pensando no futuro. Eu acho que a minha geração, que tem 19 anos, ela está disposta a perder um pouco de salário em troca de aproveitar mais a vida. Sim? E gerenciamento de projetos é uma profissão de alta pressão, você tem que lidar com prazo, com data. Eu, por exemplo, eu não gostaria de ser gerente de projetos, eu não consigo trabalhar. Não consegue se adaptar a isso. Faria mal para minha saúde, não seria tão feliz. Não, o coração realmente dispara um pouquinho mais. Então, como você lida com isso? Você consegue... Bem complicado, bem complicado. Ó, tá aí o meu filho que não possa mentir sozinho, eu vou acabar não mentindo sozinho, realmente. Gerenciar projeto requer um pouquinho mais do seu tempo. Mas quando você fala qualidade de vida, assim, o que pode ser qualidade de vida para você, pode não ser para mim e vice-versa, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Gerenciar projetos, eu fico assim, muito satisfeito quando eu termino uma obra, por exemplo, e vejo ela construída. Né? Aquilo me dá muito prazer. É claro que a gente tem que conciliar algumas coisas, né? Então, ao longo do que eu fiz, eu acabei tentando conciliar isso. Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? O Matheus é um deles, né? O Matheus, o Felipe e a Amanda, eles são gêmeos, têm 17 anos, os dois já estão na faculdade de engenharia, não influenciei em nada, eles que escolheram. E tem uma menina de 10 anos que realmente no primeiro ano de vida dela eu não consegui acompanhar muito, porque eu estava num projeto em 2006 em Mogi Guaçu e eu morava em Curitiba. Não é fácil, né? Você tem que às vezes você tem que fazer algumas escolhas, né? Na vida, mas vai depender muito de cada um, né? Muitos dos nossos colaboradores, eles levam a família junto. Então, vamos supor, eu contratei um engenheiro que é lá de Minas. Para onde ele vai, ele leva a família dele. Né? Então, ele fala assim, Reginaldo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas vou levar minha família junto. Não tem problema. Muitas empresas fazem isso, né? Muitas empresas acabam arcando com esses custos, alguns custos eu arco com isso, porque eu quero que você entenda o seguinte, eu quero você inteiramente dentro do projeto. E para você estar inteiramente no projeto, você tem que estar bem. Imagine você lá dentro da empresa, dentro do projeto, que está lá no Panamá, e tua família está aqui, você está com a cabeça aqui, e você não vai estar com a cabeça no projeto. Então, como é que é seu nome? Luiz. Você é casado? Sou. Então vem cá, traz a tua esposa, nós vamos dar um lugar para você vai ficar aqui com ela, dentro do horário de trabalho e tal, você vai conduzir aqui, e depois você vai ter a tua vida social lá fora, tá bem para você? Puta, super bem. Vai ser outro Luiz dentro da obra, vai ser outro Luiz dentro do projeto, entendeu? E não é só eu que faço isso, muitas empresas fazem isso, tá? Porque essa vida não é fácil, né? Não é fácil. Alguns não escolhem de levar a família, né? Alguns nem querem levar, né? Infelizmente, vai depender muito de cada pessoa, tá? Mas isso realmente é complicado. É complicado mesmo. Bem difícil de lidar. Mas dá para lidar. Mais alguém? Tem alguma outra pergunta?
Bom, pessoal, se nós fosse falar de gerenciamento de projeto aqui, nós íamos falar o dia inteiro e tem muito assunto para falar. Project Management Global Congress é um lugar fantástico para vocês. Espero que vocês aproveitem, né, esse congresso. Se vocês puderem entrar lá, vão receber aí os nossos e-mails avisando a hora que vai acontecer. Nós montamos uma estrutura muito bacana e estamos avisando o pessoal. Vai acontecer a palestra, a gente está lá avisando, não esquece a palestra, está lá, vai começar. E vocês pode ter certeza que vocês vão ter muito resultado aí com isso aí, se vocês aplicarem na vida pessoal de vocês. Imagine vocês querem fazer uma viagem para a Europa. Façam um gerenciamento de projeto dentro da viagem para a Europa de vocês. É um projeto. Não vai lidar com custo, qualidade, tempo, risco, tudo. Gerenciamento de projeto dá para usar em qualquer área que vocês quiserem, até na vida pessoal. Bom, obrigado e espero que tenha atendido a expectativa de vocês aí, não tenha sido tão maçante. São apenas uns 2 ou 3 dormiram, mas o resto ficou acordado. Saber de conhecimento, ficou bem ligado aí no conhecimento, mas quanto ganha um gerenciamento de projeto hoje? Então eu tenho alguns dados aqui do PMI, por exemplo, né, do instituto lá que eu falei, né, do Project Management Institute. Um salário médio de um gerente de projeto, ele é de R$12.000. Um salário médio, tá? Mas ele gira em torno de 8.000 a 18.000. E existem gerentes de projeto que ganham até R$50.000 por mês. Isso eu faço. Então a média salarial é essa. Eu consigo chegar a R$50.000? Consegue. Vai depender muito da tua experiência daí, né? Um gerente de projeto que ganha R$50.000, ele vai estar com certeza num projeto muito grande, conduzindo uma equipe muito grande e, viu, Luiz, sofrendo muita pressão, viu? Sofrendo muita pressão, tem que estar com o coração muito bom, mas o recurso é muito bom. Então, fora os outros benefícios que provavelmente algumas empresas vão dar. Nos próximos 7 anos, tá? Isso é estatística também, tá? O Brasil vai precisar de 1,3 milhões de gerentes de projetos. Assim que nós dermos uma acelerada na economia, esse número aumenta. Tá? E então, acredito que nos próximos anos aí, né, diz que depois da tempestade vem a bonança, né? Então, por enquanto, nós estamos um pouco na tempestade e daqui a pouco vai começar a melhorar. E aí as coisas começam a melhorar, novos projetos começam a entrar, o dólar alto. Eu trabalho dentro de empresas de papel e celulose, né? Eles estão investindo. Por quê? Porque eles exportam celulose. Se exportar celulose, eles exportam em dólar. E eles querem exportar mais, produzir mais. Para produzir mais, eles têm que montar equipamento. E aí eu estou lá para montar equipamento. Lembra quando eu falei para você que enquanto uns choram, outros vendem lenço? Eu sou o cara que vende lenço. Entendeu? Então, esse número é para os próximos 7 anos, 1,3 milhões de pessoas com vagas para gerenciamento de projeto, para o mercado. O Brasil é a 5ª maior demanda no mundo de gerentes de projeto.